Olá, estamos começando mais um Pautando o Esporte, mais um programa do esporte local, um espaço que o esporte local ganha na JF TV Câmara. E a nossa pauta é a Copa do Mundo de Futebol da Rússia, porque um assistente formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, na nossa Faculdade de Educação Física, Marcelo Carvalho Vangassi, está confirmadíssimo na Copa. Tinha um teste final na Itália, a gente falava, está confirmado? Não, tem o teste na Itália. Vai passar nesse teste. Não, o teste é puxado. Afinal de contas, foi puxado mesmo esse teste físico final, Vangassi? Na verdade é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu sou formado aqui na Universidade de Juiz de Fora, na Faculdade de Educação Física, no ano de 2001, onde eu comecei também praticamente a minha arbitragem. E aí eu fui fazer um teste físico, que é o teste final para a Copa do Mundo, com ansiedade, ansioso, né? Porque é natural, né? Eram 4 anos de trabalho para essa Copa do Mundo. O cara pensa, será que na hora H vai acontecer não vou acordar coisa? legal? É por aí mesmo, mas assim, deu tudo certo, graças a Deus, e a confirmação saiu logo depois. E o nosso convidado também, jornalista Wallace Matos, do portal Toque de Bola, e a referência, né, assim, a notícia da arbitragem nessa Copa do Mundo é a primeira Copa, o primeiro Mundial de Futebol com o árbitro de vídeo, Wallace. Tudo bom, Ivan? Marcelo, prazer estar com vocês. Realmente é a primeira vez que o árbitro de vídeo vai ser utilizado na Copa do Mundo e é um caminho sem volta, né, Ivan? Para que o jogo fique mais justo, para que a arbitragem tenha todas as possibilidades de trazer essa justiça para dentro de campo. Então o árbitro de vídeo vai ser uma grande novidade e vai ser avaliado por todos, né? Tá certo. O currículo do Vangassi, né, a gente estava recapitulando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, realmente é um currículo impressionante. Ele vai para a segunda Copa, já esteve na Olimpíada, já participou de 7 Libertadores com direito à participação em final, já esteve em final de Copa Sul-Americana, campeonatos brasileiros, Mundial de Clubes, e a gente vai pedir para ele contar um pouquinho, né, de forma resumida, como que ele começou essa trajetória, como que ele teve um interesse por fazer o curso de arbitragem e acabou deslanchando aí, se firmando como, sem dúvida, um dos principais nomes do Brasil na arbitragem, com essa representação em competições internacionais, Vangassi. Na verdade, eu era estudante de engenharia aqui em Juiz de Fora. Durante 2 anos eu fiz engenharia e resolvi mudar meu curso, Educação Física. E eu gosto de contar isso porque, assim, eu ser muito novo e tal, e eu cheguei em casa, né, na casa dos meus pais, e falei, olha, mudei o curso para Educação Física. Meu pai tomou um susto, porque, assim, na época, foi nos anos de 90, finais dos anos de 90, né, 98, 97, e meu pai tomou aquele baque. E nesse curso de Educação Física foi que me aguçou a fazer a parte de arbitragem. Eu comecei a fazer cursos da Liga aqui de Futebol de Salão e comecei a trabalhar na base aqui do Futebol de Salão. E aí tinha um amigo meu que me orientou, poxa, por que você não faz, você leva jeito, vamos fazer um curso de arbitragem profissional. Eu escolhi fazer arbitragem profissional e escolhi o estado de São Paulo porque, apesar da distância, onde tem muito futebol, né, e normalmente onde tem mais futebol, a chance de aparecer é maior. E foi assim que eu comecei, como curioso, como fazendo um curso de futebol de salão e segui em frente, deslanchei. Tem uma curiosidade dessa época aí do Vangassi, vou até cometer uma inconfidência com ele aqui. Tinha vez que não dava nem para bancar a gasolina de ir e voltar, né, do curso, né, Vangassi? Não, porque na verdade assim, além de eu ter falado com meu pai que eu tinha mudado de curso, eu tive a ajuda também do patrocínio, no caso, né? Porque eu ia toda semana para São Paulo fazer o curso. Eu saía daqui às 10h30 da manhã, eu lembro até hoje. Isso em 99. Eu saía às 10h30 da manhã, assistia o curso lá que era das 19h às 10h30, na sexta-feira, e retornava de ônibus. Eu fiquei durante 1 ano fazendo isso. E sem saber se ia dar certo ou não. Mas assim, foi porque eu escolhi, eu falei assim, eu vou seguir em frente. E depois eu fiquei 6, 7 meses fazendo as divisões de base em São Paulo, que fazia parte do currículo também, para você se formar. Eu me formei no ano de 2000. E uma escola também, né, que vários árbitros assistentes citam que é muito bacana, é o chamado futebol amador, o futebol de várzea, né? Onde se diz que se o cidadão passar nesse teste do futebol de várzea, quando de repente alguém pula o alambrado e vai para o BO, né, como se diz, se ele passar nesse caldeirão, é porque ele já está conseguindo, né, encarar a pressão que um dia pode ser uma pressão de um campeonato nacional, um campeonato internacional. Conta um pouquinho aí do futebol de várzea. Então, na verdade, eu trabalhei aqui no futebol de base,
aquele campo de terra lá no Lacê, eu me recordo Saudoso. que eu passo ali, saudoso Lacê, né? Eu passo ali e até hoje eu me lembro de tudo, né? Porque assim, eu bandeirava jogos ali no Lacê. Eu fazia sub-13, sub-15, sub-17 nessas Copas da cidade aqui. E isso, quando eu comecei na federação, me ajudou muito, porque assim, não é só professor de educação física que tem no curso, tem médicos, tem advogados. E eu tinha uma certa experiência, uma bagagem que me ajudou demais, postural, na estrutura do jogo, até de sofrer com o Ivan. Citou um negócio legal que você... O bafo do cangote, o bafo da torcida ali, eu já tinha isso. Isso aí me facilitou muito. Então, a gente acha que o nosso início assim, não faz diferença, mas fez muita diferença para mim. Aproveitar que a gente está no assunto, compara para mim as duas pressões de um grande jogo, de uma grande final, uma grande decisão do profissional, e essa pressão de estar ali, que tem... você não sabe quem que é o sujeito que está na arquibancada, o pai do aluno, às vezes o sujeito já está um pouquinho mais alterado. Claro. Então, são duas pressões diferentes, na verdade, porque ali você tem uma certa preocupação até com a sua integridade, né? Num jogo profissional isso não acontece, só que a estrutura do jogo profissional é muito grande, o que representa ali o jogo é muito grande. Então, você acaba se acostumando por fazer muito aquilo. Agora, você sente aquele friozinho na barriga. Hoje em dia eu faço o jogo, continuo sentindo um friozinho na barriga, assim, porque assim, é do sangue isso, né? Você precisa estar vivo para o jogo. E se você vai fazendo muito, passa a ser natural, um pouco natural, mas você não pode perder esse frio aí, a dificuldade do jogo, a responsabilidade, porque assim, hoje em dia você faz jogo com 40, com 50 câmeras, né? Uhum. Você tocou no árbitro de vídeo aí, num ponto legal, porque assim, todo mundo fica sabendo de tudo. Né? E o árbitro sozinho no campo de jogo é sempre o último a saber. Então, a gente tem que aproveitar essa situação, né, Ivan? Porque assim, é um modelo novo a regra está permitindo isso, para o árbitro de futebol, excelente. Tem uma história, né, do Vangassi que como alguns jogos de futebol, né, que parecem um roteiro muito bem escrito, onde alguém sai do banco ou continua em campo machucado e faz o gol da vitória, já com sangue na cabeça, escorrendo aos 48 do segundo tempo. E o Vangassi tem um erro que, de certa forma, acabou sendo benéfico, onde ele estava no jogo do Corinthians, numa Copa do Brasil, e errou contra o Corinthians. Atenção nesse fato, errou contra o Corinthians. E o Corinthians, até o placar do primeiro tempo, se eu não me engano, com esse erro seria eliminado de uma Copa do Brasil. E pelo que a gente conheceu da história, e também ele vai contar também um pouquinho para a gente, o fato dele ter errado em São Paulo, num jogo eliminatório contra o Corinthians, no final foi reconhecido, né, que ele não estava se rendendo a uma pressão de uma torcida que é das maiores do futebol brasileiro. Conta essa história pra gente, já que você é quase um engenheiro, também está na hora de revelar essa. Um atestado de honestidade, no caso. Né? Por esse lado foi muito bom, porque assim, na época, o time do Corinthians tinha feito um grande investimento com aqueles jogadores, né, argentinos, jogava o Tevez, jogava o Mascherano, o técnico, se não me engano, também era o Passarella. O investimento do Corinthians era de milhões. Ele foi jogar com o time do Cianorte, lá do Paraná. Cianorte, né? Cianorte, isso mesmo. E perdeu de 3-0 esse jogo. Ou seja, no jogo de volta, o Corinthians teria que ganhar de 3-0 para pelo menos ir para os pênaltis. E tem tinha, né? Agora acabou na Copa do Brasil, o gol qualificado, que hoje, infelizmente, isso eles mesmo. eliminaram. Ou seja, mas fora isso, para você baratear a arbitragem também, eles colocavam assistentes locais. Né? Ou seja, veio um árbitro baiano e os dois assistentes, eram da Federação Paulista. Você, um deles? Um deles. E aí saiu um gol impedido do Cianorte. E com esse gol impedido do Cianorte, do meu lado, tinham 4 jogadores impedidos. Um que fez o gol estava mais um pouquinho impedido, mas estavam os 4 jogadores. Não tem muito ou pouco impedido. Estava menos impedido, vamos dizer. Quanto mais repetiu o lance, mais piorava. Piorava. E aí, com esse gol do Cianorte, o Corinthians tinha que fazer 5 gols para classificar. 5 gols. E aí o Corinthians fez 1-1 e o resultado do primeiro tempo, se não me engano, foi 1-1. E aí quando você comete um equívoco, hoje em dia que todo mundo tem informação, a arquibancada não para. Começa... Porque quando a arquibancada reclama uma vez com você, 2, é natural. Choro normal. Agora, quando fica batendo, o jogo inteiro, você com a sua experiência, você já sabe que deu problema. E aí, cara, quando acabou o primeiro tempo, vieram me entrevistar. Aí
quando me vieram entrevistar, porque deu certo, né? Não tem entrevista, né? Pois é. E aí, quando eu já passei a saber que eu tinha me equivocado. E as pessoas acham que o Van Gaal é o bandeira de São Paulo, ou seja, no segundo tempo ele vai dar um jeito de compensar. Mas o meu pensamento foi totalmente diferente. Eu falei, eu não posso errar mais nada porque vai sobrar para mim. Já ia sobrar, no caso, né? Mas eu vou contar com a ajuda de Deus. Aí o Corinthians foi fazendo um gol, fazendo 2, fazendo 3. Nesse dia o Roger também, que ex-jogador, né? Roger Flores, estava num dia excepcional. Ele praticamente me salvou nesse dia. Fez 2, 3 gols nesse dia aí. E o Corinthians fez 4-1. E eu por dentro falei assim, gente, não é possível, né? 4-1. Se termina 4-1, a culpa realmente era minha. Eles vão computar tudo, eu vou eliminar o Corinthians. A minha carreira tinha acabado praticamente. Porque o investimento daquele que o Corinthians faz. E aí o Roger deu um chute lá de fora da área, eu acho que o goleiro meio que deixou a bola passar, um frango lá, e me salvou. E aí eu achei que, poxa, eu era um pouco novo, assim, o que vai acontecer com a minha carreira, né? E, na verdade foi bom, porque você trabalha no meio da arbitragem, você tem que ser justo, né? Você vê que e é um erro, não é um equívoco. E pode acontecer um equívoco. Não é nada armado. Não é nada armado. E aí acabou que depois voltei a fazer Campeonato Brasileiro. A pessoa que fazia as escalas na época era o senhor Armando Marques. Eu falei com ele por telefone, ele falou, cara, você é um cara de muita sorte. Ele falou, e foi claro comigo, você é um cara que tem muita sorte, só que você é um bom assistente, você vai seguir. E quando ele falou isso pra mim, cara, sabe quando dá um alívio assim? Porque você não sabe o que vai acontecer. Né? E foi o que aconteceu aí, eu guardo essa lembrança aí como, apesar do erro, uma parte positiva. Ficou um carimbo, né? Ficou um carimbo. Essa história que ficou, esse carimbo, né, do Marcelo Van Gassi na arbitragem e que acabou, né, tendo um efeito positivo por tudo que ele relatou. E aí um momento, Marcelo, é a pergunta meio que inevitável, que você viu que realmente a arbitragem teria um peso, né, teria um peso na sua vida pessoal e profissional. Em que momento que você falou, não, eu vou me dedicar realmente a isso fisicamente, me concentrar para desempenhar essa função que eu já vi que realmente eu tenho aptidão e vou me esforçar para continuar fazendo isso? Então, quando eu virei um árbitro internacional no ano de 2011, eu comecei a viajar muito também, né, Ivan? Porque são muitos jogos fora do país e aí não deu mais para conciliar minhas duas, né, a minha parte profissional, né, que eu sou professor de educação física, com a arbitragem. E foi nesse momento eu falei assim, já que está dando certo, eu vou seguir essa linha. Aí resolvi ser profissional por minha conta, entendeu? Porque vi que aquilo ali podia dar certo para mim e resolvi investir e deu certo realmente. Eu costumo dizer que eu bandeirava no Lacê e consegui bandeirar numa Copa do Mundo. E isso é um orgulho para mim, né, cara? A gente tem... eu tenho praticamente 20 anos de arbitragem. Se eu contar com a minha arbitragem local aqui, eu já passei dos 20 anos. Então nada acontece à toa. Nada vem de graça nessa vida, né? Eu tinha um processo todo. Antes de entrar na FIFA em 2011, eu fiz 7 campeonatos brasileiros que me ajudaram também no momento que eu peguei um escudo internacional e fui fazer jogo fora do país. Eu tinha uma estrutura. E a questão da profissionalização, até em outras entrevistas conosco, no Toque de Bola, você já manifestou claramente que é a favor da profissionalização do árbitro como qualquer outra profissão. Acha que vai chegar isso em um tempo curto, médio prazo? Eu acho que vai chegar sim, porque a estrutura do futebol toda é profissional, né? O árbitro não pode ficar nesse meio aí como o único amador, né? Porque ainda além disso ele é o mais cobrado, né? Então, por eu me tornar profissional por minha conta, deu certo para mim. Ou seja, eu consegui melhorar minha performance sendo profissional. Só que o gasto tudo é meu. Entendeu? E o sacrifício também. E o sacrifício também. Se você já tem uma estrutura montada para isso, a tendência é que a arbitragem melhore, sem dúvida nenhuma. Agora, tem outros países que a arbitragem na Europa principalmente, e eles colhem frutos com isso. Então, a tendência é que uma hora ou outra, né, a gente espera isso, que vire profissional. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai voltar então com o próximo bloco do Pautando o Esporte, esse novo espaço do esporte local na JF TV Câmara. Até já.
Estamos de volta com o Pautando o Esporte, programa do esporte local na JF TV Câmara, canal 35 da TV Digital. E vamos falar um pouquinho agora mais especificamente sobre a Copa do Mundo, o árbitro de vídeo. Pela primeira vez, a Copa do Mundo vai ter um árbitro de vídeo, já foi testado em algumas competições. Marcelo Vangas, por exemplo, já participou de vários cursos, né? A CBF promove os cursos, também as entidades internacionais, e ele vai falar para a gente até que ponto a equipe de arbitragem está com segurança, né? A equipe, de uma maneira geral, convocada para a Copa do Mundo, está com segurança para esse recurso da tecnologia que vai ser implantado agora no Mundial, Vangas. É verdade, é a primeira vez numa Copa do Mundo, né? E assim, a visão de árbitro é excepcional para a gente, porque apesar eles falam, estão com preocupação de atrasar um pouquinho o jogo, a gente já tem uma média de que 30, 20 segundos você consegue revisar uma situação de campo de jogo, que às vezes pode durar numa partida 3, 4 minutos 3, de confusão. 4 minutos de confusão. Então isso vai evitar a confusão, porque assim, você vai lá, olha a imagem e resolve. O árbitro resolve na hora com a imagem que todo mundo tem, que o mundo inteiro tem. Eu costumo dizer também que o jogador, ele vai lá, tropeça, vai mal no jogo, 85, 87 minutos, no último minuto faz o gol do título, e ele é reconhecido, né? Se salva. O árbitro é o contrário. Se ele vai bem 89 minutos do jogo e comete uma situação de equívoco, ele é destroçado, ele é o culpado de tudo. Então, por isso a gente não vai passar mais. Então é uma segurança para a gente, na verdade. E a gente vai para essa Copa do Mundo com uma segunda chance, diria. Porque assim, eu vi no campo de jogo, infrações de segundo eu tenho que decidir, gente. Infrações de segundo, ia para um lado e ia para o outro. A gente tem que decidir infrações de segundo. E agora eu tenho uma segunda chance. Uma espécie de rede de segurança, né? Claro, então... Só para esclarecer para o telespectador, todos os lances de gol, lances de impedimento ou não impedimento, quando solicitado, quais são as... Na verdade, o árbitro de vídeo vai situações? entrar em 4 situações, que é todos os lances de gol, o que acontece antes desse gol sair vai ser revisado. Numa situação de ataque, o jogador retoma a bola lá com uma falta, né, contra a equipe. Toma essa bola e faz o gol. Essa falta vai ser voltada lá atrás, vai ser revisada desde a origem, entendeu? Então são situações de gol, situações de pênalti. Pênalti ou não, dentro ou fora da área? Dentro ou fora da área, situações de penalidade. Situações de cartão vermelho e situações de identificação de jogador. Eu expulsei o jogador errado, na hora o VAR vai te chamar e fala, não foi esse jogador, foi o jogador número 5. Se eu levei o amarelo, mas foi o Ivan que fez a falta, quem leva a falta, leva o amarelo é o Ivan. Vai ser na hora, ele vai lá, o Ivan quem fez a falta. E só uma questão também que como que funciona. É só o árbitro principal que pode solicitar o árbitro de vídeo? Não, eles têm comunicação o tempo todo. Se é uma coisa clara, a gente costuma trabalhar assim na FIFA, descrever o lance que você viu. O árbitro central, ele descreve o lance que ele viu, porque se o VAR lá em cima, o VAR não fica no campo de jogo, o VAR é uma cabine fora do estádio, eles não têm acesso a ninguém, a nada, é uma cabine livre, fechada, com todas as câmeras que o mundo inteiro está vendo. Não é dentro do estádio. Não é dentro do estádio. É uma espécie de ilha de edição. É uma ilha de edição com tudo. Então você tem um técnico lá que vai te passando as imagens. E aí você é obrigado, como VAR, passar a melhor imagem para o árbitro lá dentro do campo de jogo, chegar no campo de jogo e já decidir. Eu tenho a melhor imagem, mas mesmo assim o árbitro tem esse fone que ele pode direcionar as câmeras que ele quer. Ele chega lá no tubo lá da televisão, ele passa a câmera, passa em slow motion, passa ao vivo. Ele pode realmente orientar o operador. Monitor, né? É obrigatório. O árbitro tem um monitor no meio do campo de jogo que vai lá e vai tomar a decisão final. A decisão final é sempre do árbitro de campo. O lance da interpretação do árbitro, que é muito comentado. Claro. Você pode, por exemplo, pedir o lance pênalti, que mesmo com as imagens pode gerar, com 300 câmeras, a polêmica, né? Aí como é que funciona essa questão da interpretação do árbitro diante da realidade de tantas câmeras? Muito boa pergunta, Ivan, porque assim, lances de interpretação, o VAR não vai ser utilizado. Porque para o árbitro chegar lá também no monitor, e agora? E olhar? E aí vai durar muito tempo, porque assim, você acha uma coisa, você acha outra, e eu acho outra. Então eu não posso jogar isso aí, a responsabilidade para o árbitro. Aí vai ficar com o lance do campo de jogo. Vai ficar com a sensação do árbitro no campo de jogo no momento. Porque é muito mais justo. Porque se é um lance interpretativo, ele acertou.
a A interpretação câmera dele. lenta amplifica E também. a câmera lenta também, falta. por isso quando você está no campo de jogo, você não pode ficar vendo só na câmera lenta, porque te dá uma imagem falsa. Eles pedem a câmera lenta para ver o ponto de contato. Isso sim. Mas depois você passa com a velocidade normal do jogo para você ter realmente a noção da intensidade. Entendeu? Porque o torcedor, né, a gente, principalmente se o lance for contra ele, o que ele fala é o seguinte, eles começam a repetir tanto esse lance que na 25ª repetição eles vão encontrar ali alguma coisa. Mas então, assim, o certo é que lance interpretativo, o VAR não vai ser utilizado. E você, Vangas, só para aproveitar esse gancho, Wallace, não com árbitro de vídeo ainda, mas com uma situação de tecnologia, participou de um jogo de Copa do Mundo com a situação da bola, entrou ou não entrou? Conta pra gente como é que foi. É verdade, na Copa do Mundo de 2014 foi a primeira Copa que foi utilizado o goal line, que eles falam, né? Que a bola entrou, não entrou, a câmera vem e pega e crava, né? Entrou ou não entrou. Que não é chip também. Não é chip, são câmeras em volta do estádio que flagram a imagem correta na hora que a bola entra e a bola Muita não gente entra. fala assim, é um chip que tem na bola, Não, então não é são câmeras que precisam exatamente frame a frame, como fala na câmera, e pausa e ver se a bola entrou ou não entrou. E aí o árbitro trabalha com um relógio que avisa, gol, 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 gol. E a gente teve essa sorte. Como era a primeira vez utilizado numa Copa do Mundo, e foi utilizado por um trio brasileiro. Né? A bola entrou no jogo França e Honduras, uma cabeçada que bateu na trave, depois caiu para a linha, a bola entrou, e o relógio na hora, gol, 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 e você, puxa, foi gol. E aí você correu. Eu, se fosse ao vivo, eu não daria o gol, porque eu não tenho a possibilidade de ver. E a gente já teve final de Copa do Mundo. Com essa situação, mas não vai ter mais. Agora, lembrar que o lance que originou essa tecnologia sendo aplicada na Copa aqui do Brasil foi o de 2010 do Lampard, o gol do Lampard que a bola entrou quase meio metro e ninguém viu contra a Alemanha, e aí o Lampard ficou revoltado e as pessoas todas, não é possível que ninguém tenha visto, mas ninguém viu. E até eliminatória também, aquele gol de mão da França que gerou muita polêmica. A ajeitada do Henry, né? Então, e aí a tecnologia é um caminho sem volta, Mangassi. Realmente, como você disse, é uma ajuda para o árbitro, é algo, uma rede de segurança, mas é um caminho sem volta. Você ainda vê dentro da arbitragem algumas pessoas puxando para trás, não querendo que isso seja implantado. Eu creio que é um caminho sem volta, porque assim, a estrutura que tem o futebol hoje em dia é muito grande. A transmissão que era antigamente com 6 câmeras, hoje em dia tem 40. Ou seja, é um espetáculo, né, digital. Né? Então, a tendência é que continue, eu acho que o VAR já está na regra do jogo, e a possibilidade de ter sequência é muito grande. Claro que a Copa do Mundo é um evento teste para isso, não para a FIFA, porque a FIFA vem trabalhando muito em relação a isso. As grandes mudanças das regras de futebol são implantadas numa Copa. São implantadas numa Copa. Então, se vai tudo bem, a tendência é que siga. A tendência é que siga. Eu, no meu ponto de vista de árbitro de futebol, é excelente. E para o futebol também, né? Porque você vai lá para o resultado ser legitimado. Eu saio da minha casa, né, deixo a minha família vários finais de semana com a minha esposa, né, Eliane, eu tenho que agradecer a Eliane aqui, né, porque assim, é uma responsabilidade muito grande. Ela praticamente, essa Copa do Mundo também é dela, porque são muitos anos de convívio e o árbitro de futebol, cara, é final de semana, né, é quarta-feira, quando vocês estão lá no fim de semana, domingo, eu estou trabalhando. Na verdade, a gente está trabalhando também no jogo. Né? Você está bandeirando, a gente está atrás do gol. Te cornetando. Então, mas a verdade é assim, eu não tenho dia certo, eu não posso marcar nada um dia certo, porque eu trabalho por escalas, né? Eu viajo muito. Então, a família também sofre nesse sentido. Sim. Nós estamos conversando com o Marcelo Carvalho Vangassi, assistente juiz forano, formado aqui na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, que estará na sua segunda Copa do Mundo. É uma questão que os árbitros não gostam muito de comentar ou que eles dizem que não tem de maneira alguma, mas que voltou a ser tema na final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, o pênalti foi marcado, depois houve uma nova interpretação do lance e o Palmeiras ficou revoltado, tentou impugnar o jogo por considerar que houve a tão famosa interferência externa. Né? O jogo não tinha árbitro de vídeo e foi, então, uma acusação feita pelo Palmeiras, não só pelo Palmeiras, é um caso mais recente. E o Vangassi garante que, nos casos em que ele esteve envolvido em jogos com polêmicas, não há essa interferência externa. É isso, Vangassi? Claro, é isso mesmo, porque assim, a gente, quando vem trabalhando há muito tempo no futebol, você começa a fazer leitura no próprio campo de jogo. Leitura do dinamismo, das reclamações, até nisso você fica atento.
Então, quando você vê uma reclamação muito forte, né, você fica com um pé atrás, fala, puxa, será que eu tomei a atitude errada? Mas quando você tem essa reclamação e você está com acerto, rapidamente ela se acalma. Mas quando tem outro tipo de reclamação logo em seguida, você fala, alguma coisa aconteceu de errado. Então, a leitura do árbitro, ele tenta, na verdade, fazer o melhor para o jogo, cara. Porque, assim, o árbitro, na verdade, ele tem que ter equilíbrio nisso tudo. Naquele jogo, no caso, eu não tive contato com os árbitros, né? Eu acho, na minha opinião, porque eu já vivenciei isso, eu acho que não teve interferência externa. Eles chegaram à conclusão que, pela reclamação inicial e aquele tempo todo que demorou... Balbuena, é importante você ter um Balbuena no time. Alguém que vá lá e banque, que tenha uma moral. O Balbuena é um jogador que defende muito o Corinthians, mas você vê um jogador muito correto. Ele toma cartão amarelo, toma cartão vermelho de vez em quando, nunca vai para cima do árbitro, reclama da arbitragem. Ele reclamou com muita veemência na hora do lance e ele estava num ângulo privilegiado. Ele estava atrás da jogada, né? Na verdade ele estava de frente para a jogada. E aí ele foi para o juiz. A essa reclamação se seguem os fatos e aí até aquela reunião do quarteto de arbitragem, do quinteto de arbitragem, para falar, eu vi que pegou na bola. Não, eu não vi. Aquilo ali, aquela reunião ali determina a tomada de decisão? Essa reunião determina a tomada de decisão. Só que para você chegar nessa reunião sem interferência dos jogadores é muito difícil aqui no Brasil. E na América do Sul também, porque os jogadores não ajudam. Fica um reclamando para cá, outro reclamando para cá, até você conseguir ter consciência de tudo. Na hora da adrenalina, leva tempo. E aí, por que demora 10, 7, 8, 12 minutos? Porque além daquilo ali, invade repórter. Chão, isso mesmo. Então isso aí atrapalha a gente também na decisão final. Eu acho que o importante nessa situação foi que eu vi vendo as imagens que não foi pênalti. Não foi pênalti. Foi na bola. Eu acho que a importante é que a decisão final foi a correta. É difícil, eu sei que é difícil na hora do bolo, porque o árbitro deu o pênalti, voltou atrás. Só que pode acontecer, é um ser humano. É um ser humano. Quantos jogadores cometem equívocos? Né? Claro. Isso é natural do jogo. Você acha que pode, a gente fazendo o papel do advogado do diabo, né? Porque a gente acompanha também os questionamentos do torcedor. Em alguns lances, passa a impressão, em alguns lances, de que o árbitro, às vezes, está mais próximo do lance, o principal, mas talvez com esses acontecimentos, com o árbitro de vídeo ou com essa chamada interferência externa que é negada, ele meio que passa a bola, vamos dizer. Ele está perto do lance aqui, mas ele prefere a avaliação do assistente. Para o público externo parece que ele está, vamos dizer, lavei as mãos, está com o assistente. Desde que a orientação, que os assistentes se envolvessem mais no jogo, até marcando faltas, claro, e tal, e a gente vê isso. Você já, obviamente não precisa citar quem, mas você já vê árbitros que falam assim, não, vai você? Não, na verdade é o seguinte, a regra até mudou nesse sentido, que a gente era assistente, agora nós somos outros árbitros. Porque assim, são 6 árbitros ali para tomar uma decisão. O campo de jogo é muito grande, o campo de jogo é enorme. E você deixar na mão de uma pessoa, claro que ele tem a decisão final. Só que ele escuta, a gente tem esse ponto que a gente tem aqui, a gente tem para todo mundo. Os árbitros ali se falam antes de tomar uma grande decisão. E é uma grande decisão que pode modificar um jogo. E ninguém quer modificar um jogo, ninguém quer modificar uma partida, o resultado de uma partida. Eu saio da minha casa para fazer o meu melhor. Para acertar. Para acertar, é lógico. E você tendo uma estrutura para isso, informação para chegar a um produto final é bem mais fácil. O jogador não joga sozinho, o jogador tem 11. Né? O time tem 11 pessoas. Se você tem um bom jogador e a equipe não queira bancar esse um jogador, ele não vai jogar bem. Né? Correr para o cara que normalmente é o número 10, né? Se o cara lá atrás, né? O zagueirão lá não resolve correr, não marcar, não adianta. É a mesma coisa com a arbitragem, evoluiu a arbitragem. Então, para se tomar uma decisão final, as pessoas se falam, é natural. Vamos falar um pouquinho mais da Copa, do Mundial, até um tempo, não sei precisar quanto, talvez você possa até me auxiliar. Havia um certo isolamento dos árbitros, até de maneira, um confinamento, né? Verdade. E agora acabou isso? Acabou. A verdade, o árbitro hoje em dia, com a tecnologia também, o nosso chefe, que é o Máximo Bussaca, e o Colina, que é o italiano, eles vivenciaram isso que você disse, essa época da concentração. Os árbitros ficam concentrados, só que ficam sentados num hotel normal, natural, como uma equipe de futebol. Então, o ser humano, eu tenho 8 anos de processo para chegar em 2 Copas do Mundo. Ou seja, a pessoa que me escala, ela já me conhece. Ela sabe quem é quem. Profissionais bons, profissionais ruins, tem em qualquer área. Cada um sabe realmente o que tem que fazer. O que pode esperar do outro também. É lógico, então essa fase, graças a Deus, passou, a gente fica concentrado para fazer o melhor para a Copa do Mundo.
a gente fica concentrado, a gente assiste vídeo, a gente tem informação de todas as equipes, de todas as seleções. A gente tem um staff muito grande também por trás para que a gente chegue no campo de jogo, faça o nosso melhor. Essa que é a importância. Porque se você ficar confinado também 40 dias, né, fora do seu país, né, com alimentação diferente, com clima, tudo diferente, imagina só, não é bom profissional também, isso aí não é bom. Deixa eu só emendar essa aqui, falando um pouquinho do lado pessoal. Tem uma torcida? A gente sabe que o trio de arbitragem brasileiro, se o Brasil vai avançando, a chance é de vocês voltarem para casa, claro. né? Porque vão tirando as seleções que vão ficando na Copa do Mundo. Torce para o Brasil ou torce para a arbitragem do Brasil? Eu não sou egoísta nesse ponto, são 200 milhões de pessoas, né? Eu torço para o Brasil também, porque o futebol, gente, tá aqui no nosso sangue, né? A nossa cultura de vivenciar o futebol é muito grande. Então, eu quero ver o povo feliz, eu quero ver o povo alegre, com situações boas. A seleção está fazendo um grande trabalho, né? Tem tudo para seguir. A verdade é essa, porque eu conheço o Tite de fazer jogos do Campeonato Paulista, do Corinthians, né? Fiz muitas vezes os jogos do Tite. É um sujeito espetacular, um sujeito tranquilo, um sujeito estudioso. Só que o futebol, gente, não é igual preto no branco, né? Pode ser que surjam situações, eu espero que não. Eu torço para a minha seleção e só de estar na Copa do Mundo, a minha segunda nesse ponto, eu sou super feliz e vamos seguir torcendo para o Brasil. Mas é uma situação que, por exemplo, se for eliminado nas oitavas de final, você não vai ficar triste porque você vai apitar das quartas para frente. Não, né? mas não é assim, isso aí tá na mão de Deus, né? Eu não mando nisso, eu vou fazer para o meu trabalho, porque eu costumo dizer assim, eu vou na Copa do Mundo para fazer um jogo. Se eu fizer bem feito, eu tenho a oportunidade de fazer mais um. Próximo. Então não adianta eu pensar lá na frente. Sempre eliminatório para os três. Sempre eliminatório para a arbitragem também. Então eu tenho que fazer o meu primeiro jogo bem feito. E aí abrir portas para que eu faça o meu segundo jogo. E aí vai na sequência. Entendeu? De maneira geral, até por participar de várias competições internacionais, a arbitragem brasileira está mesmo nível que uma europeia, acima, abaixo? O que você acha? Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem até mais condições de fazer grandes jogos, assim, porque a gente está acostumado aqui com um jogo quente, né? O árbitro europeu é mais fácil apitar na Europa, na verdade, porque é um jogo, eu diria, mais tranquilo, os jogadores aceitam mais a situação, a marcação do árbitro. Então a gente tem que vivenciar mais situações que eles normalmente não vivenciam. Então quando você faz um jogo da África, por exemplo, do continente africano, é um jogo mais quente, porque normalmente os africanos são mais fortes. Então normalmente, quando você está preparado para esse tipo de jogo, você faz qualquer jogo. Eu acho que a gente chega em um muito bom nível, com o nível dos europeus, certeza, porque além de a gente ter uma base muito forte, a gente tem 8 anos praticamente trabalhando juntos, o nosso trio, eu, o Emerson e o Sandro. Então a gente tem tudo para dar certo, mas é futebol, gente. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Imprevisível. Eu fiz minha parte, eu estou tranquilo em relação a isso. O nosso trio fez a nossa parte para representar bem a arbitragem do Brasil, que é o que importa para a gente. E o futuro aí, quando eu retornar, eu vou poder contar para vocês. Tá certo. A gente deseja, então, boa sorte para você, representando a arbitragem brasileira na Copa do Mundo. Representando Juiz de Fora, né, que é o importante para mim, porque Juiz de Fora praticamente me deu tudo. Eu não viraria árbitro se não fosse a cidade de Juiz de Fora. Então, eu vou lá de cabeça erguida e para fazer o meu melhor e o melhor por arbitragem do Brasil. Tá certo. Até a próxima, Wallace. Um abraço, até a próxima. Estamos chegando ao final de mais um programa Pautando o Esporte na JF TV Câmara, canal 35 da TV Digital, com apoio de Plasc, Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, Centro de Futebol Zico, que hoje é o palco, a sede da nossa gravação, Loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, Prefeitura de Juiz de Fora e Hiperrol Embalagens. Até a próxima!